Seabra, boa noite. Quase boa noite já, né, Seabra? Diego Pérez, da Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse um pouco sobre a partida, a segunda derrota, né, do Bragantino no Campeonato Paulista. O que essas derrotas representam, não só em termos de resultado, mas também em desempenho do Bragantino, se te preocupa, principalmente pelo setor defensivo? Boa noite. Na verdade, a gente está vivendo as dificuldades que a gente esperava viver. É lógico que a gente trabalha para obter os resultados e para trazer as vitórias, mas não existe mágica, né? Uma pré-temporada curta e um elenco com as transformações que são positivas, mas que leva tempo para tudo se acomodar. Então, a gente não esperava facilidade em nenhum momento, né? Entendo que nesse segundo jogo fica evidente aqueles jogadores que jogaram mais tempo contra o Corinthians e que saíram novamente jogando hoje, que já houve um certo desgaste, mesmo durante o primeiro tempo, certo? Alguns jogadores que iniciaram em contrapartida têm menos ritmo de jogo, então aquele contraponto que eu falo, né? Assim, é importante você preservar aqueles que se desgastaram muito, até para evitar uma lesão de início de temporada, e você oportuniza outros, mas você vai ter a desvantagem de que ele vai enfrentar um adversário que já jogou enquanto ele ainda não jogou, né? Então, o que aconteceu defensivamente hoje, na verdade, é uma questão de consistência. Teve momentos que nós conseguimos executar as funções, ter os comportamentos que a gente pretende, e nesses momentos fomos felizes, somos eficazes, conseguimos neutralizar, conseguimos recuperar bolas importantes, e em outros momentos acabamos não tendo a mesma leitura no tempo que precisaria acontecer, e tivemos algumas dificuldades de cumprir as funções, por uma questão de que tudo também depende de aprendizado, depende de experiência e depende de colocar em prática, né? Então é diferente você colocar em prática num período de preparação de 11 dias, sendo que você não pode nem fazer um amistoso, e você colocar em prática já em competição, ainda mais contra uma equipe que está já com uma longevidade, uma sequência de trabalho, um entrosamento muito maior, né? Então, quando a gente analisou o São Bernardo, a gente pôde ver os comportamentos consistentes, um ritmo de jogo de uma equipe que já está se preparando há mais tempo. Então, a gente não esperava dificuldade hoje. Ainda assim, entendo que fica bem claro para todo o grupo, para toda a comissão, os pontos que são necessários acontecer esses ajustes, e a gente pretende usar, lógico, esse jogo para ter uma resposta num cenário semelhante, poder trazer um resultado melhor, eu digo do ponto de vista tático e estratégico. Sentimos, o jogo do Corinthians, na verdade, para um primeiro jogo, ele teve um nível de intensidade muito alto, para um primeiro jogo, e aí a conta vai vir, né? Você vai pagar o preço disso, né? Então, a gente está ciente dos aspectos que precisa melhorar, mas é muito importante que as pessoas entendam que não é uma questão do setor defensivo, é uma questão das dinâmicas defensivas coletivas da equipe, e que é um sistema, e que um atraso no momento defensivo que pode acontecer na linha média ou na primeira linha de marcação, isso vai repercutir na última também. Então a gente tem que entender que a gente não pode cair numa mesmice de repente estar pensando só em laterais, zagueiro e goleiro, né? Na verdade é uma coordenação toda que a gente precisa afinar, porque tem momentos que ela funcionou bem e momentos que a gente teve dificuldade e o São Bernardo soube aproveitar. Professor Fernando Seabra, Augusto Júnior, Rádio MIC FM. 2 jogos muito difíceis, 2 jogos dificílimos, onde saiu na frente e acabou tomando a virada. Nesse ponto, na sua visão, o que pesa mais, o psicológico ou o físico? É o conjunto completo que acabou ocasionando 2 derrotas de virada consecutivas? Olha, eu entendo até que foram cenários um pouco diferentes, né? A equipe do Corinthians, ela teve alguns momentos que ela conseguiu criar algumas vantagens estratégicas e gerar dificuldade para a gente, mas a obtenção dos gols foi em cenários diferentes, eu entendo, né? Nos 2 gols contra o Corinthians foram situações mais pontuais, em que a gente estava bem organizado e com vantagem.
Hoje, contra o São Bernardo, além dos gols que a gente sofreu, teve outros momentos que o São Bernardo conseguiu quebrar nossa pressão, gerar situações perigosas de ataque, né? Então, eu entendo que a característica, a forma de jogar do São Bernardo, a característica do confronto e o desgaste que a gente arrastou para esse jogo também, criaram aí esse coquetel aí de componentes que dificultaram, né, as ações no jogo de hoje. Então, a gente está atento, a gente conseguiu fazer 3 gols em 2 jogos e fica muito claro que a gente precisa desenvolver essa efetividade defensiva, mas como um todo, sem setorizar ou sem tornar nada nominal, porque ainda estamos numa fase de construção do entendimento do jogo coletivo. Seabra, boa noite. Vocês vão enfrentar semana que vem o Velo que hoje joga contra o Corinthians também perdeu na primeira rodada. Você já pensa em mudanças táticas ou até na escalação? Você comentou de desgaste de jogadores, já pensa em alguma coisa, já vem alguma coisa na sua cabeça? A gente está pensando rodada a rodada e lendo muito bem a resposta fisiológica que a gente vai ter de cada jogador depois de cada jogo, né? Num início de temporada como esse, eventuais mudanças elas são inerentes, né? É muito factível você manter uma equipe que iniciou ou você trocar, ainda mais no momento que você tem pouca recuperação e se acumula, a gente já chega ao 3º jogo, tá certo? Então é possível que essas alterações aconteçam, mas eu não tenho nada premeditado, planejado para esse momento, tá certo? Vamos aguardar e ver as respostas que os jogadores vão dar. É claro que aqueles que jogaram mais tempo contra o Corinthians e que hoje não iniciaram, eles, né, a gente espera que eles estejam numa condição melhor para poder iniciar o jogo, mas ainda assim tudo vai depender de uma revisão médica. Às vezes o jogador sofreu uma pancada, sofreu um pequeno entorse, no dia seguinte apresenta mais um inchaço maior, um incômodo. Então a gente precisa tomar essas decisões no tempo certo. Seabra, sobre o Vinicinho, ele acabou marcando 2 gols, mas além dos gols, né, ele se coloca muito bem no ataque, ele estava bem posicionado nos gols e estava dando muita velocidade na partida. Se você puder explicar o porquê da alteração, o porquê de tirar o Vinicinho naquele momento, se foi físico ou não? Foi físico. O Vinícius vinha fazendo um bom jogo, foi decisivo, atacou muito bem a área nos momentos dos gols, que é uma virtude que ele tem, que você não encontra em todos os pontas, a capacidade de fechar na pequena área pelo lado contrário, né? Então a gente fica muito satisfeito com o desempenho dele, com o fato dele ter feito os 2 gols. E o normal, né? Aquela personalidade que ele tem para situações também de 1 contra 1, de enfrentamento, e vinha fazendo um bom jogo, mas mesmo durante o primeiro tempo, apresentando algumas inconsistências em função de cansaço. Então, quando ele tinha mais tempo para se recuperar, ele conseguia se ajustar no posicionamento, conseguia fazer uma ação intensa, mas estava levando mais tempo para recuperar entre ações que demandavam uma certa intensidade quando elas tinham um intervalo de tempo mais curto. E a gente foi observando e analisando, e naquele momento do segundo tempo, hoje pelo desgaste dele, talvez até fosse palpável tirá-lo até no intervalo, para prevenir uma lesão, prevenir algo maior, porque ele já vinha apresentando um desgaste. Mas como ele estava muito bem no jogo e com os 15 minutos do intervalo que é possível recuperar, a gente procurou oportunizar e voltar com ele no segundo tempo. E aí, ao longo ali daqueles minutos iniciais do segundo tempo, realmente se caracterizou já uma dificuldade de cumprir todas as funções que precisa cumprir por uma questão de cansaço, certo? Jadson também vinha fazendo um bom jogo, mas a partir de um momento, por questão de cansaço, começou a ter dificuldade de fazer as funções. Então, algumas trocas hoje, elas aconteceram por desgaste realmente, né? Outras por uma opção tática de buscar fazer algo, de colocar uma emergência ofensiva, como tirar um zagueiro que é o Lucas e colocar o Guilherme, que é um lateral com característica de ala, para poder colocar 2 centroavantes na frente, para poder afundar um pouco mais o São Bernardo e buscar um resultado numa situação de emergência ofensiva. Então, tem situações que são mais táticas, mas a do Vinícius e a do Jadson, das que me vêm à mente agora, elas foram questões realmente por desgaste.
E daí não é só o desgaste que pode ocasionar uma lesão, é o desgaste que também está atrapalhando o jogador a realizar as funções que ele tem que fazer para a equipe. E aí a equipe está sempre em primeiro lugar.